Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Tatiana Sacarte e nessa aula a gente vai ver o produto escalar entre dois vetores. Como é que eu calculo isso? O que significa isso? Vamos começar? O produto escalar entre dois vetores é um número, ou seja, um escalar que é associado a esses dois vetores e tem relação também com o ângulo formado entre eles. Forma de notação. A gente pode indicar produto de vetores como vetor U vezes o vetor V, que a gente chama de U escalar V, né, que a multiplicação resulta num escalar, e uma outra notação é essa aqui, né, que é menos utilizada, mas para vocês saberem que ela existe também, U escalar V. Como é que eu faço essa multiplicação para achar esse escalar? Então, vou fazer aqui, ó, multiplicação do vetor U vezes o vetor V, deixa eu montar, o vetor U tem componentes 3 e 4, vezes o vetor V, que tem componentes 1 e 2, tá? A multiplicação, ela fica componente por componente, ó, x vezes x, então 3 vezes 1, mais componente y vezes componente y, 4 vezes 2, ou seja, 3 vezes 1, 3, mais 4 vezes 2, 8, e 3 mais 8 igual a 11. Tá? Então, a multiplicação escalar desses vetores U e V resulta no escalar, né, no número 11. Lembra que eu falei que a multiplicação escalar de vetores também tem relação com o ângulo formado entre os dois vetores? Tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui. Esses dois vetores, dá para a gente perceber que esse ângulo aqui é um ângulo agudo, né? Ou seja, menor que 90 graus, tá? O vetor aqui, vou chamar de vetor V em vermelho, ele tem componentes 1 para x e 3 para y. Então, componentes 1 e 3. O vetor U em azul tem componentes menos 3 e 4. Então, menos 3 para x e 4 para y. Se eu fizer o produto desses dois vetores, então, U vezes o vetor V, tá? Então, vou pegar ali vetor menos 3 e 4 vezes o vetor V de componentes 1 e 3. Vou fazer a multiplicação, né, normalmente, então, multiplica x com x, menos 3 vezes 1, menos 3, mais y com y, 4 vezes 3, que é 12, ou seja, vai dar 9, tá? Tá vendo que o 9, né, o escalar que associa os dois vetores do produto escalar, é 9 positivo, tá? Então, se esse valor, se esse escalar for positivo, significa que o ângulo formado entre os dois vetores vai ser sempre um ângulo agudo, ou seja, um ângulo menor que 90 graus. Já nesse caso aqui, a gente pode perceber que esse ângulo é maior que 90 graus, ou seja, é um ângulo obtuso, né, maior que 90 graus. Agora, vamos ver a multiplicação desses dois vetores. Vou chamar aqui de vetor U e aqui de vetor V. Então, se eu for multiplicar U vezes V, componentes do vetor U, 3 e 2, né, então, 3 e 2, vezes o vetor V de componentes menos 5 e 3. Menos 5 e 3. E aí eu faço a multiplicação, né? X com x, então 3 vezes menos 5, menos 15, mais 2 vezes 3, y com y, que é igual a 6. Ou seja, 15 menos 6 vai ser igual a menos 9, tá? Tá vendo que deu negativo? Se esse escalar, né, se esse produto escalar der um valor negativo, significa que o ângulo formado entre esses dois vetores, tá, é um ângulo obtuso, ou seja, maior que 90 graus. Agora, no caso desses dois vetores, vou chamar aqui de vetor U e aqui de vetor V, o ângulo formado entre eles é um ângulo reto, ou seja, é um ângulo de 90 graus, né? Então, θ igual a 90 graus. Vamos ver o que acontece quando eu multiplico esses dois vetores, né? O vetor U tem componentes 3 e 3, vezes o vetor V, né, que tem componentes menos 2 e 2. Na multiplicação, x com x, 3 vezes menos 2, menos 6, mais y com y, 3 vezes 2, 6. Menos 6 mais 6, 0.
tá? Ou seja, se a multiplicação entre dois vetores, multiplicação escalar, der igual a zero, significa que esses vetores formam um ângulo de 90 graus entre si. E essa ideia da multiplicação escalar também se estende a vetores de outros R's, né? Do R3, do R4, do R5, que você multiplica componente por componente. Então, eu vou ter ali, ó, x com x, 2 vezes 7, que é 14, mais y vezes y, então 5 vezes 10, que é 50, mais z com z, 3 vezes 4, que é 12, tá? E aí é só somar, né? 14 mais 12, 26, mais 70, 76, tá bom? Deu positivo, significa que o ângulo formado entre dois vetores, mesmo que no R3, é um ângulo agudo, ou seja, menor que 90 graus. Tudo bem, gente? Então, é assim que a gente multiplica vetores, né? Multiplicação escalar. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.